Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17, nos diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens o que da mesma forma sustentaram a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Bom, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo. Depois do recado para a igreja de Esmirna, das 7 igrejas da Ásia, a única que recebeu só elogios, a igreja sofredora, mas fiel. Após o Senhor mandar o recado para a igreja de Esmirna, ele segue na sequência para Pérgamo. Pérgamo era uma cidade muito importante para o Império Romano. Pérgamo era uma cidade imperial. Pérgamo é de onde sai o nome Pergaminho. Pérgamo era uma cidade dos livros. Havia uma grande biblioteca em Pérgamo. Então era um lugar bem intelectual, de pessoas bastante inteligentes, de grandes leitores. E a esta igreja que estava em Pérgamo, nessa cidade, diz as Escrituras que ao anjo da igreja em Pérgamo escreve o Espírito: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Espada afiada de 2 gumes. Esse símbolo se refere à palavra poderosa de Cristo. Aquele que tem a palavra poderosa fala. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo está falando com a sua igreja. Ele é aquele que tem a palavra poderosa. Aquele que tem a palavra de autoridade. Ele fala com a sua igreja. E nós vamos ver da seguinte maneira aqui, do 12 ao 13, nós vamos ver ele dizer: conheço o teu lugar. No verso 14 ao 15, tenho contra ti. E do versículo 16 ao 17, se arrependam. Ele diz: conheço o teu lugar. Em Esmirna, ele disse: conheço a tua tribulação. Em Éfeso, ele disse: conheço as tuas obras. Ele é aquele que conhece cada uma das suas igrejas locais. E ele, para Pérgamo, ele diz: conheço o teu lugar. Como eu já disse,
Pérgamo vem a palavra pergaminho, rolo, que era muito utilizado para livros, para cartas e tantas outras razões. Uma das coisas que nós podemos entender sobre conheço o teu lugar, como diz no versículo 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E ele finaliza o versículo 13 dizendo assim, onde Satanás habita. Como assim? O lugar da igreja de Éfeso, da igreja de Pérgamo, é a igreja onde está o lugar de Satanás. Onde Satanás mora. E isso aqui precisa ser entendido. Está se referindo à cidade em si. A cidade de Pérgamo. E uma razão para entendermos dessa maneira é porque Pérgamo não era somente uma cidade intelectual importante, imperial, não é? Era lá onde havia muita idolatria. Pérgamo era uma cidade pagã. Pérgamo era uma cidade onde havia uma divindade chamada Asclépio. E era representado por uma grande serpente de 300 metros de altura. Então Pérgamo era um lugar totalmente idólatra. Era uma cidade desafiadora para a igreja em Pérgamo, né? Para a igreja de Cristo lá naquela cidade. Havia muitas tentações. Havia muitos ataques. Nós vamos ver ele dizer que este lugar é o trono de Satanás. E que lá, diz, eles conservaram o nome. O meu nome, diz o texto. E não negaste a minha fé. Negar a fé seria negar o nome de Cristo. Sustentar a fé, permanecer firmes na fé, seria guardar o nome de Cristo. Seria honrar o nome de Cristo. Seria sustentar o nome de Cristo. Seria permanecer no nome de Cristo. Seria permanecer com Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus fala para essa igreja, que é uma igreja que estava permanecendo firme na fé, em um lugar onde habitava o trono de Satanás. Aquela cidade. Trono de Satanás, ou onde Satanás habita, pode ser entendido como se referindo ao imperador romano, na época Domiciano. E uma das razões para chamar de trono de Satanás, ou lugar onde Satanás habita, era porque o imperador romano, o César, era venerado, era adorado. E aqueles que confrontassem o governo romano e não se submetessem ao culto, à submissão, à adoração ao imperador, era mesmo que uma traição e a pena de morte. Era mesmo que uma traição e a pena de morte. Você já pensou morar num lugar como esse? E ser crente num lugar como esse? Misericórdia! Você ser crente em uma cidade que, se você não adorar, como se fosse nos nossos dias, o presidente, você seria condenado à morte. Já pensou? Você dizer assim, não, eu só adoro Jesus Cristo, eu só adoro a Deus. Você não vai adorar o presidente? Não. Pode prendê-lo e condená-lo, sentenciá-lo à morte. Eram essas as consequências de não se dobrar, de não adorar o imperador. Por isso é chamado de trono de Satanás. E ele diz, vocês não negaram a minha fé. Ainda nos dias de Antipas. Antipas, possivelmente alguém que tinha algum cargo dentro do Império Romano e convertido. Antipas foi um mártir. Ou seja, ele foi alguém que morreu, foi assassinado por causa de Jesus, por causa da fé em Jesus Cristo.
Pois nos dias de Antipas, ou seja, no dia dele, ele foi a testemunha de Jesus Cristo. E quando diz testemunha, não é aquele que apresentou o Evangelho, não é aquele que viveu o Evangelho, é aquele que colocou a sua vida em risco por Cristo Jesus. Testemunha porque ele morreu. Ele disse, ele é a minha testemunha, meu fiel. O único elogio à igreja de Pérgamo, quando o Senhor Jesus abre a boca para falar com as suas igrejas e se refere à igreja de Pérgamo, o único elogio que tem foi alguém que morreu por causa dele. O único elogio à igreja de Pérgamo é alguém que entregou sua vida, que não quis se dobrar diante de César, do imperador, mas preferiu morrer do que adorar o imperador romano. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, ou seja, no meio de vocês ele foi morto. Talvez, ninguém sabe, não é dado essa informação, mas se foi no meio da congregação dos irmãos, ou se ele foi tirado de lá para o martírio, né? Para ser assassinado. Não sabemos, mas este Antipas foi morto. E ele disse, vocês não negaram a minha fé, vocês conservaram o meu nome nos dias de Antipas. Pergunto eu, seguiram o exemplo de Antipas? Não. Irmãos, algo nos ensina até aqui. Se nós vermos situações entre nós que seja para motivação, para permanecermos firmes e não fraquejarmos, sigamos o exemplo. Mas se quando vermos bons exemplos, nós nos negarmos a seguir os bons exemplos, haverá uma grande consequência. O Senhor Jesus Cristo nos cobrará. Algo que aconteceu no meio deles, que eles sabiam, Antipas, um mártir, morreu pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho. Antes isso deveria ser uma motivação para que eles permanecessem firmes. Mas o que aconteceu? Fraquejaram. Cederam. Ao invés de ficarem cada vez mais firmes, não. Esmureceram-se. Ficaram flexíveis. E aí nós vamos ver isso claramente na exortação que ele traz. Nos versos 14 e 15. Tenho contra ti. Ou seja, tenho contra ti o quê? Que não permaneceram firmes depois dos dias de Antipas. Não permaneceram firmes depois do martírio de Antipas. Tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Ou seja, eles estavam se associando, tens aí, ou seja, eles estavam aceitando falsos mestres. Eles estavam sendo flexíveis, seguindo falsos ensinamentos e dando brecha para os falsos mestres. E interessante que essa é uma das críticas muito importante. É sair fora da doutrina. É achar que a doutrina não é importante. É achar que o conhecimento de Deus, de Cristo, do Evangelho, as Sagradas Escrituras, ela não seja importante para nós.
tratar a Bíblia, a palavra de Deus, como se fosse algo qualquer, e que nós não precisássemos dela, do ensino, do conhecimento, para permanecermos firmes. Isso é uma das críticas mais pesadas contra as igrejas dele. É o fraquejar. É o fraquejar. Eles têm contra ti isto. A doutrina de Balaão está sendo introduzida no meio de vocês. Vocês estão aceitando isso. A doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Isso está registrado lá em Números, do capítulo 22 até o capítulo 25. 22, 23, 24, 25. Esses 4 capítulos trazem essa história. Trazem essa história de Balaque, que contrata Balaão para fazer com que o povo de Israel se desvie do caminho de Deus, se desviem da doutrina das leis de Deus, para se prostituírem, ou seja, para não ser o povo reservado de Deus, o povo separado de Deus, mas a se contaminarem com outros povos, e nesse caso, com o povo que era o povo de Balaque. Algo que nós podemos entender aqui é que a doutrina ela é muito importante para as nossas práticas. Aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus é aquilo que deve ser colocado em prática no nosso dia a dia. Aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, quer seja muito, quer seja pouco, é aquilo que nós devemos viver. O desvio do ensinamento da palavra de Deus é quando nós não fazemos as coisas conforme a palavra de Deus nos ensina. Quando nós deixamos a palavra de Deus de lado para viver do nosso jeito, ou do jeito dos outros, e aqui dos outros os falsos mestres que ensinavam falsas doutrinas. E nós vamos ver que viés, que tipo de doutrina eram essas. Ou seja, participarem dos cultos dos ídolos pagãos lá de Pérgamo e se prostituírem. Ou seja, cometerem atos sexuais ilícitos. E aí ele acrescenta: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aquilo em que a igreja de Esmirna era um exemplo, a igreja de Pérgamo não era. A igreja de Esmirna odiava a doutrina dos nicolaítas, e nós já vimos sobre isso. É o mesmo entendimento da doutrina que ele chama a doutrina de Balaão e Balaque, que é a mesma coisa, não é? É sobre imoralidade sexual e idolatria. Ou seja, a busca pela autossatisfação, a busca dos próprios prazeres, e não de buscar a Deus e fazer a vontade de Deus. Era isso que era a crítica contra eles. E aí, após essa crítica contra eles, tem aqui nos versos 16 ao 17 um chamado ao arrependimento. Se arrependam. Se arrependam. A palavra de Cristo para a sua igreja é: se arrependam. Se arrependam. Se arrepender de quê? Das coisas erradas. Se arrepender de quê? Do pecado. Os maus hábitos, os maus costumes. Se arrepender de quê? De se desviar dos caminhos de Deus. Se arrepender de quê?
de estar aceitando falsos ensinamentos. Se arrepender de quê? De estar dando brecha para os falsos mestres, está dando ouvidos às pessoas que dão conselhos errados para desviar as pessoas dos caminhos de Deus. Se arrependam. Essa é a palavra de Cristo para a sua igreja. Se arrependam. Portanto, arrepende-te, diz no versículo 16, arrepende-te, senão venham a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, aquele que tem a palavra de poder, com o poder de sua própria palavra, ele veria e ele eliminaria eles. E aqui não sabemos ao certo a quem se refere. Se simplesmente aos falsos mestres, ou a tanto uns quanto os outros. Não é? Aqueles que estavam se desviando dos caminhos do Senhor, juntamente com os falsos mestres, receberiam uma punição da parte do Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Isso aqui é importante, porque uma coisa é quando os nossos irmãos nos chamam para nos arrepender, uma coisa é quando os nossos irmãos nos orientam para que nós caiamos em si, venhamos reconhecer que estamos errando. Uma coisa é quando Deus usa um de nós para abrir os nossos olhos. Outra coisa é quando o próprio Cristo fala com a sua igreja. Muitas vezes nós tratamos os nossos irmãos como: deixa eu, quer que tem, quer isso, que mal tem, lá vem. Irmãos, quanto maior peso não há nas palavras de Cristo. Ao invés de seguir os bons exemplos, como o de Antipas, que morreu por causa de Cristo, eles passaram a seguir os maus exemplos e a se desviarem. E isso haveria uma consequência. Há uma consequência em não permanecer na fé, mas em se desviar. Em se desviar. Há uma consequência. Quanto mais aqueles que não querem estar na fé, quanto mais aqueles que não querem nada com Deus, quanto mais aqueles que não querem nada com Deus, quanto mais castigo não haverá. Se ele não poupará castigo para aqueles que são da sua igreja, quanto mais aqueles que não são da sua igreja. Quanto mais. Isso nos leva a ficarmos atentos. Por isso ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele diz: ao vencedor, ou seja, aquele que permanecer na fé, aquele que conservar o seu nome, que honrar o seu nome, que guardar o seu nome, que não negar Cristo. Ao vencedor, ele disse: dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Maná escondido. Aquilo que os de Pérgamo estavam fazendo trazia sérias consequências se eles não se arrependessem. Estavam buscando os seus próprios prazeres, se deliciando nas festas pagãs, nos rituais pagãos, praticamente na festa da carne, buscando satisfazerem os seus desejos sexuais, se desviando. Ele mostra que é nele que há a verdadeira sustentação. Quando fala maná escondido, é que essa maná significa
para a gente, para o melhor entendimento, é o sustento. É como se estivesse se referindo à comida. Ao invés deles estarem buscando seus próprios prazeres e fazendo parte das festividades, das comidas dos pagãos, eles deveriam buscar sustentação em Jesus Cristo, se arrependendo. E aí há essa promessa de que aqueles que permanecessem firmes, que vencessem essas tentações e ficassem firmes, eles seriam sustentados. E aqui essa sustentação, obviamente, se referindo ao sustento eterno, onde estaremos totalmente satisfeitos nele. Por mais que hoje, no aqui e no agora, na carne, tenhamos tentações em saciar desejos da nossa carne, que muitas vezes são pecaminosos, nós nos desviando do mal, nós encontraremos uma sustentação eterna em Jesus Cristo. Pedrinha branca pode ser uma nova identidade, ou seja, eles estavam buscando na idolatria uma identidade que não era de Cristo. Se associando às festas pagãs, eles estavam se associando não a Cristo, mas a Satanás. Por isso que é o lugar de Satanás, a habitação de Satanás, onde está o trono de Satanás, aquela cidade de Pérgamo, onde a igreja estava. Pedrinha branca pode significar também uma posição de destaque, de honra. Ou seja, Jesus vai honrar aqueles que permanecerem firmes. Ou também pode se referir a um título de autoridade, ou seja, uma bênção de ser alguém com autoridade no novo céu e na nova terra, quando ele voltar. E ele diz que nessa pedrinha branca está escrito um nome novo. E esse nome novo não se refere àquele que recebe, mas se refere àquele que entrega. Aquele que entrega. Ou seja, vamos imaginar numa festa, mas vamos imaginar uma festa de Deus. Uma festa de Deus, onde o convidado, quando chega, ele recebe uma senha. Já viram algo assim? Quando chega numa festa, recebe uma senha. Nessa senha não está o nome do convidado. Nessa senha está o nome daquele que o convidou. Então esse novo nome, aqui é se referindo ao nome de Cristo, o nome de Jesus. Então haverá um novo nome para Jesus quando acontecer a restauração de todas as coisas. E que novo nome é esse? Não sabemos. Não sabemos. Mas há uma informação lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, as seguintes palavras que podem nos trazer luz. Ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não sabemos que nome é esse, mas esse novo nome traz novas características. Assim como em Filipenses 2, 9 ao 11, nos mostra que o nome de Cristo recebe um novo sentido. É aquele que é Senhor. Ou seja, o novo nome de Cristo, que não sabemos qual é o nome que traz a autoridade, que traz o sentido do senhorio de Jesus Cristo. Que traz o sentido do senhorio de Jesus Cristo.
O que isso nos ensina? Será que Cambirimba se parece com Pérgamo? Será que há alguma semelhança entre nós e Pérgamo? Uma coisa nós podemos aprender claramente aqui, irmãos, é que o lugar onde a igreja está pode ser um grande desafio para os fiéis, para conservar a fé no nome de Jesus e permanecer firme a ponto de ser assassinado, a ponto de morrer, ou permanecer firme até a morte. Muitas vezes o lugar onde a igreja está é desafiador, é um lugar difícil, é um lugar de muitas tentações, é um lugar de muitos desafios, e que não pode ser visto como algo que nos desmotiva, mas que nos encoraja a permanecer firme, não por causa dos desafios, mas por causa daquele que tem um nome que está acima de todo nome, o Senhor Jesus Cristo. Como Antipas, que ficou firme até a morte, ou seja, até ser assassinado. Uma outra coisa que nós podemos aprender é que a mesma igreja onde há pessoas muito fiéis, pode haver pessoas infiéis que abraçam falsos mestres e seus ensinos errados. É isso. A mesma igreja, Pérgamo, uma igreja misturada, onde havia pessoas como Antipas, fiel, que ao se desviar, ou ao preferir se desviar, quero dizer, preferiu ser morto. Então, Pérgamo é uma igreja misturada. Pérgamo é é uma igreja onde havia pessoas que estavam buscando, firmes, não estavam negando a fé em Cristo, estavam conservando o nome. Mas também Pérgamo era a igreja dos que eram flexíveis, dos que flertavam com falsos ensinamentos e com falsos mestres, e que flertavam com as suas próprias paixões, que flertavam em participar das festas pagãs, que flertavam em buscar suas próprias satisfações, buscavam seus próprios prazeres. Era a igreja de Pérgamo. Outra coisa que nós podemos aprender é que o pecado, ele precisa ser levado a sério. O pecado, ele precisa ser levado a sério. Nós precisamos tratá-lo com seriedade. Porque se nós não o matar, ele nos matará. Se não matarmos o pecado nos matará. O pecado de viver nos prazeres e satisfação pessoal, guiado longe da verdade, pode ser rejeitado pelo arrependimento para uma vida sustentada eternamente pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos entender o seguinte: por mais que o pecado nos traga muitos prazeres, são transitórios, são passageiros, e as consequências são eternas, são muito sérias. Não vale a pena nos entregarmos às nossas paixões, os nossos prazeres, e estar longe de Deus, longe de Jesus. Antes, mais vale negar todo e qualquer desejo, vontade e prazer para estar com Jesus, ainda que tenhamos que morrer. Ainda que nós sejamos zombados, as pessoas vão dizer assim: olha, os crentes nem pode curtir, olha, os crentes nem pode fazer isso, nem pode fazer aquilo. Tudo bem, quer você fazer isso, fazer aquilo? Faça, mas as consequências virão.
Há bênçãos em ser crentes, em permanecer firmes. Jesus Cristo é o nosso sustento eterno. E Ele nos honrará. E nós estaremos com Ele para sempre. E isso importa mais do que qualquer outra coisa nesse mundo ou qualquer outro prazer nesse mundo. Se for necessário se desviar de qualquer coisa que seja má, perversa, pecaminosa, façamos em nome de Jesus Cristo. E se cairmos, se tivermos que passar pela angústia do pecado, que venhamos nos arrepender, porque o Senhor nos chama a nos arrependermos. Nos chama a nos arrependermos, como Ele fez com Pérgamo, chamou a igreja ao arrependimento. Que Deus nos abençoe, e nos guarde, e nos ajude em nossas fraquezas, nossos dias maus, e que pecarmos, nós venhamos nos arrepender, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pelo ensinamento. Que grande lição nos traz a Tua palavra, Senhor Deus, dirigida à igreja de Pérgamo, Senhor. Nos mostra que a Tua igreja não é perfeita, Senhor, como de fato sabemos. Nos mostra, Senhor Deus, nos mostra que até as igrejas mais impuras, isso não significa que elas não sejam Tuas igrejas. É tão maravilhoso quando nós vemos igrejas como Esmirna, tão pura. Mas logo em seguida nós vemos aqui uma igreja como Pérgamo, se desviando da verdade, se permitindo participar, Senhor Deus, de coisas que não Te agradam, Senhor. De fazer coisas que não Te agradam, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das Tuas igrejas. Tem misericórdia do Cambirimba, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja em Garanhuns. Tem misericórdia da Tua igreja em Pernambuco. Tem misericórdia da Tua igreja no Brasil. Tem misericórdia da Tua igreja na América Latina. Tem misericórdia, Senhor Deus, da Tua igreja nos demais continentes. Tem misericórdia da Tua igreja que está espalhada nesse globo terrestre, neste mundo, Senhor. Tem misericórdia. E nos ajuda, Senhor. E se estivermos tão impuros como a igreja de Pérgamo, que caiamos em si, venhamos tirar do nosso rosto o riso e colocarmos a tristeza. Tirarmos da nossa boca a gargalhada e colocar os prantos do choro. Se lamentar por causa do pecado, confessá-lo e abandoná-lo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.